para nós da GS1 Brasil é um orgulho estar coordenando com o GAES e USP Poli esse seminário, trazendo para vocês esse debate tão importante para o nosso país, né? E fiquei com a responsabilidade de mediar o segundo painel, onde falaremos sobre a rastreabilidade de medicamentos entre os membros da cadeia de abastecimento. E para debater conosco, trazer um pouco da experiência, eu convido o senhor Serafim Branco Neto, que é assessor da presidência da Abrafarma. Ele está representando o Sérgio Mena Barreto. Serafim, que é economista, mas atua há muitos anos na área da saúde, em farma, varejo, enfim, tem uma experiência bacana para compartilhar conosco. Convido também a senhora Ana Paula Negreto, que é coordenadora técnica e administrativa de farmácias e almoxerifados do Hospital Santa Joana. E também convido a senhora Eliane Kihara, que é sócia líder do PwC, em serviços na área de saúde e Pharma Life Science. Já pela manhã ouvimos bastante sobre o trabalho da rastreabilidade, o que todos têm realizado. A Anvisa falou, GAESE, os nossos colegas da indústria também trouxeram para nós as suas experiências, as suas visões, enfim. Então, foi muito debatido a questão da rastreabilidade vertical e, para nós, falaremos aqui sobre a rastreabilidade horizontal. E eu gostaria já de começar, acho que não poderia ser diferente. Vou primeiro... As perguntas eu vou lendo para vocês não precisam virar o pescoço, tá? Mas eu gostaria de, inicialmente, direcionar aqui a primeira pergunta para o Serafim, também para a Ana. Como é que está o processo de rastreabilidade hoje, no setor ou nas empresas que vocês representam, atuam? Vou começar com o Serafim. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar minhas colegas aqui da mesa e agradecer também ao Elcio e ao professor Eduardo e o nosso colega Marcelo aqui da GS1 pelo convite. E falando especificamente da questão da rastreabilidade, desde o princípio, as redes associadas à Abrafarma vêm discutindo esse assunto com bastante conhecimento, inclusive, né, dos nossos associados, mas eu diria bastante fervorosamente, né? Para quem acompanha a rastreabilidade, nós tivemos um episódio em que era extremamente negativo para o processo em si, porque nós estávamos falando de uma genuína jabuticaba, né? Ou seja, algo que as informações fluíam para os detentores de registro e não para um organismo central, né? O nosso colega da Anvisa apresentou o antes e o depois, e eu quero atribuir aí ao varejo farmacêutico, à distribuição, o processo de mudança, tá? Porque o antes era muito complicado para todos nós, não vou falar só para o nosso segmento, mas como o processo em si. E como para nós estivemos na Turquia, estivemos também aqui na Argentina, numa situação bem menor que a Turquia, não espelhava aquilo que se falava em rastreabilidade, né? Para aquelas pessoas que são mais velhas aqui de indústria farmacêutica, foi quando do início dos genéricos, né? No início, a Anvisa determinou que genérico era o medicamento que continha um nome químico, né? Todo mundo deve se lembrar disso, ou os mais velhos, pelo menos, irão se lembrar. Mas, indo diretamente agora na questão, nós temos um grupo de trabalho, nós, na Abrafarma, em primeiro lugar, vale aqui uma propaganda da nossa entidade. Nós representamos cerca de 7.800 farmácias, ou pontos, ou locais, que compõem 30 redes. As maiores redes de farmácias são associadas à Abrafarma. Essas redes, conjuntamente, respondem por cerca de 40% do mercado farmacêutico.
Então, eu gostaria de fazer uma divisão para vocês entenderem a minha resposta. Tá? Nós temos hoje cerca de 7.500, 8.000 farmácias, que corresponde a 40% do faturamento, e temos também outras cerca de 63.000 farmácias, tá? Que são aquelas que a gente chama de farmácias independentes. Só fazendo esse parênteses, que eu vou estar aqui respondendo pelas redes associadas à Abrafarma. Então, nós temos um grupo de trabalho, a gente se reúne, quando a rastreabilidade estava bem em foco, todo mês a gente se reunia. Então, hoje, as grandes redes, de certa forma, elas estão aí preparadas para efetuar o seu trabalho. Agora, é um processo muito complicado para todos nós. Nós já, inclusive, contatamos com diversas empresas, tá? Para tentar, de certa forma, montar algum tipo de parceria, mas é um processo extremamente complicado. A maioria ainda não efetuou os investimentos em leitores, tá? E nós temos também, já fazendo aqui uma otimização de tempo, efetuados alguns pilotos que, de certa forma, mexe bastante no nosso tempo de separação, picking, né, separação, e isso acaba, de certa forma, contribuindo negativamente. Nós sabemos, aí vocês podem pensar, mas Serafim é contra a rastreabilidade, a Abrafarma é contra a rastreabilidade? De maneira alguma, tá? É algo que a gente vai ter que se adaptar, porque é uma tendência mundial. Mas pode-se dizer hoje, Marcelo, que nós estamos aí com cerca de 40% preparados já para essas questões. Tá? Em tempo, inclusive, vai ter um piloto, e a Anvisa fez essa questão para todos os elos da cadeia. E nós tivemos uma reunião da nossa diretoria, e a diretoria falou, não, as empresas que irão se candidatar ao piloto serão todas. Ok? Obrigado, Serafim. Então, passo a palavra agora para a Ana Paola. Você que representa aí um elo extremamente importante também da cadeia, e assim como o varejo, né, tem um contato direto com o usuário final, que a gente chama aqui de paciente, onde a segurança é um valor talvez até inestimável, né? Como é que vocês estão nesse processo? Eu sei que tem muita coisa que tem sido feita, mas conta para a gente, por favor. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Só queria fazer uma pergunta. Quem é da área hospitalar aqui na plateia? Não me deixem mentir sozinha, me ajudem, tá? Nós, lá no Grupo Santa Joana, desde que iniciou a lei, lá em 2009, nós já nos adaptamos e já estamos trabalhando com a rastreabilidade, já com leitura 2D. O que mudou? Depara. Dentro do hospital, a gente já vem há muitos anos trabalhando com as melhores práticas e fazendo rastreabilidade horizontal, da hora que entra o produto dentro do hospital até o momento em que chega no paciente, e o monitoramento do efeito do medicamento no paciente. Vai muito além da rastreabilidade vertical do que a gente está vendo aqui. Então, para nós, esse movimento que está acontecendo agora, que é um desejo de... Eu tenho 24 anos de profissão, mas é muito mais do que isso, né, que vem desde que eu iniciei, a gente já pedia, já buscava. Então, essa rastreabilidade dentro dos hospitais já existe, na maioria dos hospitais. A gente sabe que tem os hospitais pequenos, lá nos cantos do nosso país, que ainda têm dificuldade de fazer isso, mas, de uma forma ou de outra, os hospitais já estão organizados, as farmácias já estão se organizando para isso. Então, o que a gente está fazendo? Então, nós já nos adaptamos, nós com o hospital já estamos com todos os leitores 2D, os hospitais estão totalmente adaptados, esperando. A entrada do produto hoje ainda é manual, porque nós não recebemos
do colega, né, o produto de forma que a gente consiga fazer uma entrada que não seja manual, e a gente tem que fazer a entrada desse lote. Eu gosto de brincar de dizer o seguinte: o elo fraco da cadeia é a mão humana, né? Então, onde a pessoa tem que fazer a entrada do lote do produto à mão, um A pode ser um 4 pode ser um A, um 8 pode ser um B, pode ser um 0, dependendo do contraste que tiver. Então, o que nos preocupa muito é com relação a isso. E na hora que a gente vai destruir os blisters, na hora que a gente vai transformar isso no produto para o paciente, aquilo que a drogaria vende, uma caixa com 30 comprimidos, para nós são 30 pacientes. Ou 30 locais diferentes de dispensação, porque eu poderia distribuir esse medicamento em carros de parada, eu poderia distribuir esse medicamento em farmácias satélites, que de lá vão ser distribuídos para outros pacientes. Então, o caminho daquilo que está na embalagem secundária vai tudo para o lixo. Tudo aquilo que foi feito dentro da indústria, de colocar na linha de produção, na embalagem secundária, o código, o lote, o IUM, tudo. O hospital vai lá, destrói e redistribui em todas as suas satélites, em todos os seus carros de parada, para os seus pacientes, e ainda não deu a entrada. Então, aquilo que eu anotei aqui o termo, porque eu não lembrava, era a finalização unitária, vai se dar muito mais tarde. A nossa finalização unitária é naquele momento que o paciente ingeriu o medicamento, na hora que a gente fez a checagem beira-leito, que pode acontecer muito tempo depois que aquele medicamento entrou no hospital e foi processado, foi unitarizado. Né? Então, mas, em termos de organização da cadeia, o hospital está plenamente já organizado. E já aproveitando, então, esse gancho, você já nos passou um pouco dos desafios, das preocupações. Algo a mais que você entenda como um desafio para que a rastreabilidade, já pensando no envolvimento de elos, né, então, possa acontecer dentro do seu processo, ou, enfim, quais outros desafios você acha importante destacar aqui para a gente, se tiver? Bom, dentro do hospital, a gente monitora toda a cadeia, todo o elo. Então, para nós, em termos de rastreabilidade, a gente precisa ter todo o medicamento identificado desde o início. O grande desafio para nós é chegar com o produto, não processar ele o menos possível, para que a gente consiga manter ele original, não descaracterizá-lo, para poder, no caso de recolhimento, fazer isso e fazer a reversa de forma correta, e que a indústria entenda que aquele produto é o dele, que não está descaracterizado, que aquele produto é o dele, que realmente aquele que a gente recebeu como de recolhimento, o ato de recolhimento da vigilância, que esse produto ele não está. Então, acho que o grande desafio para nós, que a gente vê nesse momento da rastreabilidade, é, sim, receber o medicamento identificado na menor unidade. E para o varejo, Serafim? Bem, eu havia preparado uma apresentação, tá? E aí a gente mudou a configuração aqui, a direção, mas vou tentar seguir aquilo que eu escrevi esta semana. E aí, com relação a falar dos desafios, eu acho que, devido ao conhecimento que nós temos, que todos nós enfrentamos, dá para traçar um suposto desafio que o varejo como total vai ter. E aí eu me permito convidá-los a fazer uma reflexão. Em primeiro lugar, com relação à extensão territorial do nosso país. Tá? Integrar tudo isso não vai ser fácil. Então, nós estamos falando aí de 26 estados, um Distrito Federal, 5.570 municípios, né? Municípios pequenos, e vai por aí afora, 208 milhões de habitantes. E só para vocês terem uma noção do que uma rede de farmácia movimenta, o ano passado, se nós pegarmos 208 milhões de brasileiros, foi como se eles tivessem ido à minha loja pelo menos 4 vezes no ano, só para vocês entenderem.
Eu tenho uma estatística lá na Abrafarma, que o ano passado nós tivemos um movimento de quase 900 milhões de pessoas. Tá? Logicamente, vão várias vezes, né? Por isso que eu fiz essa estatística. Mas eu estou traçando esse perfil do Brasil, por quê? Quando nós pegamos esse perfil, extensão, tá? Pegamos as 5,8 bilhões de unidades que são comercializadas. Me parece que na parte da manhã foi falado um outro número que diverge um pouco. Eu tenho a fonte para quem conhece, é IMS Quintiles, tá? E essas 5,8 bilhões de unidades gerou um faturamento para a indústria de 126 bilhões de reais, tá? É tudo a fonte da Quintiles. O nosso maior desafio vai ser integrar tudo isso aí. Quando eu falo, segundo o Marcelo me perguntou, em questões verticais, tá? Por quê? Fora isso, nós temos diversos outros agentes envolvidos. Eu falei para vocês, um pouco mais de 70 mil farmácias, tá? E apenas para se ter noção, quantos mil hospitais nós estamos falando, cerca de 3 mil distribuidores, quer dizer, tudo isso vai ter uma movimentação. E uma grande preocupação nossa com a Anvisa foi justamente em nós, nesta fase, inclusive nessa fase, queremos fazer o bom e não o ótimo, e mesmo assim esse bom levar a um fracasso ou um possível fracasso. Eu estou me referindo aí mais precisamente ao piloto cor-de-rosa, tá? Piloto cor-de-rosa é esse que a gente vai ter aqui com meia dúzia de produtos, envolvendo meia dúzia de distribuidores, envolvendo 10, 12 farmácias, tá? Pode ser que ele não espelhe a realidade. Por quê? A Anvisa, desde o princípio, tá, em que houve essa mudança, o Dr. Jarbas vem comentando com nós que o que realmente interessa para a Anvisa é a custódia do medicamento. Então, só para vocês entenderem, a partir do momento que a indústria aqui presente, os dois Leandros e o nosso colega também da Libes, quando ele vende para uma rede de farmácia, vamos pegar a Raia, que é a maior dela, são 1.400 lojas no Brasil todo, ele vende para um único CNPJ, o que muda só a raiz, só o final, tá? Ou seja, a partir do momento em que eu for efetuar a transmissão de que mudou de loja A para loja B, porque acontece muito disso, os senhores sabem, o número de transações que foi falado aí, ou seja, desses 5,8 bilhões, nós vamos estar falando em exatamente, pode multiplicar por 10, por 12. Isso é muita coisa. Se nós imaginarmos que em época de imposto de renda, nós temos o brasileiro mandando suas contas de cerca de 40 milhões, é muita coisa, gente. Então, eu chamo sempre atenção para isso, porque é um assunto simples. Rastreabilidade é simples. O produto fabricou aqui, levou um número lá, veio para cá, morreu. Não é bem isso. Quando você começa a multiplicar pelo número de unidades, é muita coisa. Então, uma das coisas que... E eu volto também, a própria indústria. Durante muito tempo eu trabalhei na indústria. A indústria, ela produziu, ela lança lá, só que antes disso ela passa pelo operador logístico dela. Como é que vai ficar isso? Ainda existem pontos nebulosos a serem esclarecidos, tá? Então, nós estamos numa fase de construção, e isso é importante que se diga. Vamos errar, e o importante é que nós temos esse prazo aí para acertar, tá? Mas nós temos aí diversos desafios. Só no nosso segmento, eu anotei aqui, nós vamos precisar de 112 mil leitores Data Matrix, embora a grande maioria dos meus associados já estão comprando. Só nos CDs, e aqui eu peguei, são 8 mil scanners. Detalhe, a última vez que eu fiz uma cotação, o prazo estimado desses equipamentos era de 100 unidades em 90 dias. Mudou,
Já faz um ano e meio que eu fiz isso aqui. Ou seja, no nosso segmento, nós estamos falando em investimento de cerca de 150 milhões de reais. Tá? Então, eu estou falando aqui das redes associadas à Abrafarma. Ou seja, são enormes desafios, e sem contar na perda de produtividade que a gente vai estar, que depois eu posso até falar um pouco mais para vocês, mas isso é algo que a gente vai ter que enfrentar. E, junto com os parceiros que aqui estão, né, principalmente a indústria, eu acho que a gente passa por isso, porque eu volto a dizer, é uma tendência mundial e nós temos que levar em consideração que o Brasil é o terceiro país do mundo a efetuar essa rastreabilidade como estão querendo. Estou considerando aí a Argentina, que faz em menos de 10% de seus produtos, né? Então, além desses impactos que você já, inclusive, já adiantou para a gente, Serafim, há alguma preocupação em termos de produtividade, seja na operação da loja, ou até mesmo no CD, que você pode muito bem falar para nós aqui? Em termos de sistemas, já comentou um pouco sobre equipamentos, leitores, mas em termos de sistemas de comunicação entre você, varejo, distribuidor, as indústrias, enfim, equipe que você provavelmente vai preparar para atender esse novo modelo. O que mais você pode contar para a gente a respeito disso? Olha, eu peço desculpas se eu me alongar aqui, até desculpa aos meus colegas de mesa, mas, sem dúvida nenhuma, só para vocês sentirem o impacto que nós vamos ter no varejo, né? Nós preparamos, há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, e eu vi lá fora, não estou enxergando ele, o nosso colega Rodrigo Clay está aí? Rodrigo foi embora. Um trabalho com o Rodrigo, que nos assessorou, nós fizemos um piloto em cima disso daí. Ou seja, só em termos de perda de produtividade, nós vamos ter, por separação de produto, foi calculado em torno de 30 segundos. Você fala, pô, 30 segundos não é nada. Multiplica isso por bilhões de unidades. Tá? Então, é algo que a gente está trabalhando em cima disso. Mas aí, alguns colegas da indústria não entenderam, mas por que perda de produto? Não é possível. Eu falei assim, eu tenho perda no recebimento de vocês. Ele falou, mas não é possível. Então, eu elenquei aqui questões que, de certa forma, acabam, de certa forma, repercutindo nessa questão da rastreabilidade. Hoje, só para vocês terem ideia, eu tenho diversas ocorrências de devolução. Entre elas, eu tenho número de lotes, que não dá para você ler, você fala, bom, mas agora vai vir a rastreabilidade. Não é bem assim, gente. Esse nosso produto vai para o consumidor. O consumidor não vai ter um leitor para ver a rastreabilidade, para ver o número do lote lá. Lotes divergente em nota fiscal, divergência lote físico, produtos não correspondentes à nota fiscal, né? Chega ao cúmulo de chegar a produtos com fechamento incorreto. Você fala, como que é isso? Não, existem produtos que, de certa forma, primeiro fecha o número do lote, depois vem aquela parte branca. Ou seja, mas isso não é nada, Serafim. Eu fiz uma pesquisa, e eu vou mostrar para os senhores aqui, ó, de janeiro a junho. Tá? Eu peguei e elenquei, logicamente, aqueles fornecedores, são parceiros nossos, que a gente está trabalhando para melhorar essa situação. Isso representa, numa média, para mim, de 1,22%. Tá? Então, Marcelo, esse é um desafio enorme para nós, poder, de certa forma, minimizar isso aqui. Eu estou falando de 1,22%, que é muito simples fazer uma conta. Eu vou arredondar, em vez de 5,8 bilhões de unidades, para 6 bilhões. 40% são 2 bilhões e 400. 1,22%, você já viu o número que dá. Né? Então, são números complicadíssimos. Mas tem uma coisa aqui que eu gostaria de falar com vocês, que é com relação de algo que nós vamos ter que enfrentar aqui, que é justamente a questão do inventário. Né? Como que é feito o inventário hoje? Tá? Eu tenho lá o omeprazol, que foi citado aqui, peguei o omeprazol, fornecedor tal, a embalagem tal, multiplica pelo número de caixinhas. Pronto, olha só meu inventário.
Agora vai ser diferente. Esse omeprazol, o RG dele, me permita que eu falar isso, o RG, esse omeprazol, o RG dele, pode ser que eu tenha outro omeprazol misturado lá. Tá? Então, a questão do inventário para nós vai ser crucial. Tá? Então, isso nós estamos imaginando, já estamos prevendo, embora a gente deve trabalhar muito com estatísticas. Eu imagino aqui, tá, minha colega aqui também, dos hospitais, vai ter o mesmo problema. Né? Tem gente que não chegou nessa questão do inventário. A Ana Paula quer falar um... Deixa eu comentar uma coisa com o inventário. Vamos puxar. A curacidade para nós em hospital é quantidade, lote e validade. Então, nós temos nossos almoxarifados e nossas farmácias, as nossas metas de acuracidade, elas, se eu tiver todos os produtos, os medicamentos, com as suas caixinhas em quantidade correta, mas eu tiver um lote errado, eu estou com divergência de um lote errado. Nós já fazemos esse sistema de contagem de inventário, considerando lote e validade. Todo produto que tem rastreabilidade, seja ele medicamento ou material, a curacidade é manter lote e validade, porque esse lote e validade, depois ele vai ser associado a um RG, literalmente, de uma pessoa. Então, dentro dos nossos almoxarifados, nós temos 100% de acurácia de inventário de lote, validade e quantidades. Daí, quando a gente cai para as farmácias, onde não estão em caixinhas, estão em pequenas unidades comprimidinhas, a gente já tem uma acurácia menor, porque é uma movimentação de vai e vem, onde a gente está. Nós, hoje, no Santa Joana, estamos com uma acurácia de 78%. Né? Não estamos buscando, meu chefe quer me matar, porque está 78%, né? Mas deveria estar em 80%, mas a gente chega lá. Então, assim, eu vejo que é uma questão de vocês, talvez, conversar com os hospitais que já têm um processo mais implantado há mais tempo e que a gente consegue trabalhar com isso, com a entrada de medicamento com lote de validade já desde a nota fiscal na hora no sistema e continuar com essa rastreabilidade até o final. Aqui a gente já teve um convite, né, dos elos se falarem, né? Então a Ana Paula acabou de fazer o convite, Serafim. Eu queria passar a palavra para Eliane. Eliane, você que tem uma larga experiência em termos de sistemas, como que você enxerga aí, como que as empresas podem aproveitar essa oportunidade de integração de elos na cadeia horizontal? Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. Acho que antes de começar, né, relembrando um pouco no passado, né, a RDC ela requeria que o detentor, né, da marca do medicamento fizesse todo esse tracking, né, da integração horizontal, perdão. E com a mudança agora, né, com o repositório central, cada elo manda a sua informação, né, e pela manhã, a gente viu que, realmente, a Anvisa ela não vai estar cobrindo essa parte da integração vertical. Né? Então, a grande pergunta é o que as empresas vão fazer em relação à integração vertical. Né? Então, quais são os incentivos e oportunidades? Né? Então, a gente vê no mercado que existem várias empresas, né, que estão atuando nesse sentido. Então, por exemplo, uma indústria farmacêutica que realmente viu a importância da serialização para os seus medicamentos de alto custo, em que ela faz a serialização e ela tem ela melhorou muito a relação com os seus pacientes, que ela não tinha nem contato antes. Então, através do saque, os pacientes fazem perguntas diversas sobre esse medicamento de alto custo e a indústria ela tem oportunidade de estar dando um serviço diferenciado e até entendendo um pouco mais sobre esse mercado, aonde que está localizado esse paciente, assim por diante. Né? Outras empresas preocupadas justamente com essas dificuldades que foram colocadas, principalmente pelo setor de varejo, porque eu entendo que o hospital, na embalagem secundária, já está resolvido. Né? Então, do ponto de vista de varejo, poxa, vocês estão vendo que tem várias, né, itens, na distribuição também. Né? Porque se a gente pensar no caminho feliz, ok, mas e no caminho infeliz? Né? Onde você tem perda, você tem destruição, avaria de um medicamento. Então, como que você vai fazer esse monitoramento? Né? Então, muitas empresas também estão pensando em criar suas nuvens, né, privadas, né, buscando
colaboração com os seus parceiros de negócios, de modo a poder trabalhar em cima dos seus eventos, né? Porque o grande desafio que estava lá atrás e continua agora é essa gestão de eventos, né? Então, e aí o fato hoje que a Anvisa está permitindo diversas datas, né, diferentes para envio, né, 3 dias para o detentor, 5 dias para o distribuidor e 7 dias para o varejista. Isso entendo, né, que é uma flexibilidade para que as empresas possam estar preparadas, não necessariamente todas têm os processos e tecnologias de ponta para poder entregar essa informação online em real time, mas isso causa um desafio do ponto de vista de gestão, né? Porque, no final do dia, se a gente quer segurança para o paciente, né, eu acredito que esse modelo vai ter que evoluir para isso, onde, em algum ponto da cadeia, com certeza no varejo, ter a autenticação do produto, né? Então, é uma evolução do processo. Então, o que eu vejo é que tem, sim, players no mercado que estão enxergando isso como uma oportunidade. Então, vai muito da visão estratégica e visão de negócios de cada um desses players, né? O que é fato é que, na saúde, para poder buscar a eficiência, e tomando as palavras do Tom Zé hoje de manhã, se a gente quer eficiência no sistema, uma grande parte vem de informação e vem de compartilhamento de informações, né? Então, imagina num mundo ideal, e a gente não está no mundo ideal, mas imaginem um mundo ideal onde essas informações que são capturadas de diversos elos pudesse efetivamente ser utilizado para a segurança do paciente, né? Independente de, poxa, né, o detentor vai ter a informação, mas aí ele vai saber qual é a minha estratégia comercial, ele pode ir direto, né? A gente está no mundo, na nova revolução industrial, que o Elcio tanto coloca e tanto ajuda a gente a perseguir esse caminho aqui no Brasil, né? Em que essas informações ela tem tudo a ver para ter uma plataforma em cima disso, né? E é fato que, se a gente utilizar bem, né, intermediários vão ser eliminados. Isso é fato. A revolução industrial está aí para demonstrar que essas grandes plataformas elas vão eliminar. Para quê? Para que se torne mais eficiente e, no final do dia, trazer mais segurança para o paciente, né? Então, eu acho que a questão de oportunidades depende muito. E aí, acho que também, pegando só o gancho do Serafim, que comentou das dificuldades, né, essas oportunidades talvez fiquem mais claras para grandes players, para grandes varejistas, para grandes distribuidores, né? O grande desafio de implementação em si da lei, do requerimento, são as pequenas empresas, né? Pequenas, né? A gente está falando de um hospital como Santa Joana, super bem preparado para lidar. E os hospitais públicos, por exemplo, como que eles vão lidar com né, a informatização que é necessária para mandar, né, mesmo que seja na embalagem secundária, né, ele tem até sistema, tem conexão, tem internet para mandar essa informação, né? Então, certamente, esse piloto, a fase experimental, realmente a gente conta que vai ter uma abrangência e uma profundidade para capturar todos esses desafios que estão sendo colocados, né, que eles não são novos, eles vêm já da outra discussão e que precisam ser endereçados. Ok. Eu tenho uma pergunta aqui, mas acho que eu vou guardar para você, mas acho que eu vou guardar ela para mais para adiante. Então, vamos avançar aqui, que o nosso tempo é curto. Vou voltar aqui nos meus debatedores, Serafim e Ana Paola. Qual a importância da integração? Vocês já discutiram, já falaram, o Serafim já mencionou os desafios, os impactos, né? A Ana Paola mostrou para a gente aqui o processo que hoje já está implementado, enfim. Vamos olhar para o lado, esquerda, direita. Qual a importância da integração do elo anterior, seguinte, que vocês atuam, e como vocês estão se preparando para isso? Então, como é que vocês enxergam a integração com os parceiros e como vocês estão nesse processo? Foi como eu disse antes para vocês, né? Embora tem todos esses desafios,
Nós, em nenhum momento, somos contra a rastreabilidade, porque, sem dúvida alguma, nós enxergamos isso como um grande ganho para todos nós, né? Nós do varejo e também nós, até da própria indústria e, futuramente, do paciente. O paciente, nesse momento, ele não está participando aí da rastreabilidade. Aliás, eu volto até um pouco atrás. Vocês sabem que hoje uma categoria de medicamentos que são comercializados em farmácias, pelo menos, ele recebe nome e RG de quem consome e quem compra. São os medicamentos controlados, né? Então, hoje nós já fazemos isso daí. Existe na Anvisa o SNGPC. Só vou fugir um pouco da pergunta, mas já eu volto. E hoje já existe, entre aspas, uma rastreabilidade, ou seja, o varejo farmacêutico é obrigado a informar, tá? Tem um prazo de 7 dias após a venda, todos os medicamentos, faixa preta ou controlados, que são vendidos para a população. Inclusive, o varejo farmacêutico normal, né? Ele também não pode vender antibióticos sem receituário médico, tá? Mas, embora tem alguns que vendem. Mas onde que eu quero chegar? Nós temos um enorme desafio pela frente, mas aí vem um pensamento muito próprio meu, não vou imputar a Abrafarma, porque eu não levei isso aí para eles, que com todo esse desafio, mesmo com todos esses controles que nós vamos ter, que vai ser riquíssimo para todos nós, se não houver uma fiscalização, vai ser quase que ineficiente, ou não vai ter uma eficiência como nós esperamos. Por que você está falando isso, Serafim? Eu citei agora o exemplo para vocês dos antibióticos, né? Existe uma legislação da Anvisa que, para você comprar um antibiótico numa farmácia, você tem que apresentar uma receita. Se você for, eu desafio a qualquer um de vocês, se vocês forem numa rede da Abrafarma comprar um antibiótico, ele não vai te vender sem a receita. Agora, o desafio está lançado. E, aliás, nem preciso dizer o resto. Numa farmácia independente, numa farmácia lá no menor município que nós temos no Brasil, lá em Minas Gerais, que agora é Estrela do Norte, alguma coisa assim, fugiu o nome, você vai comprar sem a receita, tá? Quando eu citei para os senhores a questão da extensão territorial, da população, do jeitinho brasileiro, isso para nós é um desafio. Agora, com relação à questão fundamental da integração dos elos aqui presentes, nós tivemos a apresentação dos colegas do Laboratório Axê, do Laboratório Janssen-Cilag, Johnson & Johnson, e também do Laboratório Libes. Hoje já existe, inclusive o Libes já esteve lá na Abrafarma, existe todo um controle dos medicamentos que são transferidos de porta a porta, ou seja, o que eles mandam para nós, a gente tem todo o controle, e para nós vai ser um ganho muito grande em cima de eficiência, tá? Em cima de controle, principalmente em termos de controle de vencimento, embora diversos dos nossos associados têm programas específicos para tratar a questão do vencimento do produto, para nós vai ser um ganho muito grande em cima disso. Mas eu queria citar aqui, se me permite, muito rapidamente, pela manhã se falou em logística reversa, tá? Então, só para esclarecer aqui aos colegas aqui presentes, logística reversa nós temos 2 tipos. Nós temos a logística reversa daquele medicamento que vence dentro da farmácia, tá? Esse existe todo um controle. E existe também a logística reversa do medicamento que vence em poder da população, que é isso que está algo em discussão. E aí eu peço aqui, pelo amor de Deus, não vamos tratar esse segundo caso como sendo de rastreabilidade, senão vai ser uma loucura para todos nós aí, tá? Mas, Serafim,
A questão da integração com os elos, por exemplo, está sendo discutida naquele grupo de trabalho que você mencionou para nós aqui. Vocês já tiveram contato com empresas? Você mencionou agora a Libes, mas, enfim, distribuidores, outras indústrias, como é que vocês estão nesse processo? Com os distribuidores, devo confessar a vocês que muito pouco, né? Aliás, nós somos distribuidores, mas nós somos distribuidores de nós mesmos, né? Então, todos vocês, quando vendem por um CD nosso, que é o mesmo CNPJ da loja, tá? Então, nós somos distribuidor de nós mesmos. Mas nós temos discutido muito esse assunto com os laboratórios. A discussão é maior ainda quando envolve as entidades de classe. Então, inclusive, quando teve a citação das empresas, primeiro os produtos, nós participamos. Quando teve a citação dos distribuidores, nós não participamos da reunião, mas nós subimos os distribuidores que também participaram. E, inclusive, eu volto a dizer aqui para vocês, todos nós nos candidatamos a fazer parte do projeto piloto. Mas, voltando em questão, nós tivemos contato com quantos hoje? Com uns 8, 10 laboratórios. Mas nós temos que lembrar que nós temos aqui no Brasil 450 laboratórios farmacêuticos. Laboratórios e importadores, quer dizer, ou seja, que tem produtos nas minhas lojas, tá? Então, esses ainda nós não tivemos um contato. Então, provavelmente, daqui para frente, nós devemos ter esse contato com todos eles. Tá? Okay. Obrigado. E para você, Ana, como é que está a integração com seus fornecedores, com outros elos da cadeia? Como é que vocês estão caminhando com isso? Bom, nós ainda não tivemos contato com os outros elos, mas o que eu vejo que é uma coisa que você falou lá no início, o nosso grande desafio são aquelas não conformidades na hora do recebimento. Então, no momento em que a gente recebe um produto divergente, lote da nota, produto físico, como é que vai ficar esse retorno, né? essa correção? Eu vou comunicar que eu recebi o lote, então, XYZ, mas na nota fiscal está XPTO. E eu vou segurar esse meu produto, eu preciso ter paciente. Então, na realidade, não é nem com os elos, é entender como é que nós vamos fazer. Porque, pelo que ele mostrou ali, que a gente questionou, eu vou poder continuar usando e eles vão ficar comunicando, até que, em algum momento, alguém vai parar a cadeia, porque tem 5 dias, 3 dias, alguém vai parar a cadeia e vai dizer, não pode, mas o paciente já tomou. Então, eu acho que acho que é o grande desafio entender mesmo, não é nem com os elos, é entender o que está se querendo e os timings dessas comunicações, né? Porque quando entra no hospital, muitas vezes já entra direto para o uso efetivo do paciente. Então, vai comunicar, já comunicou, não comunicou, está esperando comunicar, e o uso já está indo, né? O negócio já tá rodando, né? Já tá. E aí fez a comunicação, que foi uma coisa que eu fiquei, fez a comunicação, não comunicou um elo da cadeia. O outro comunicou, eu comuniquei. Aí, aquele que não comunicou, tudo bem, pode continuar usando, porque deu sequência, mas foi um roubo. Aí, tomou. Então. Aproveitando, então, que você está com o microfone, porque o teu processo, você mencionou para a gente aqui que recebe o medicamento, faz o fracionamento, identificação de cada um, precisa ter rastreabilidade da entrada até o fim. Pensando na diminuição dessa operação, ou até mesmo na suavização desses processos, qual a importância que tem a padronização, ou padrões, né, nesse relacionamento com parceiros, com os elos, para vocês? Numa escala de 1 a 1000, 5000? Total. Se a gente tiver receber desde a padronização de nomenclatura, da padronização dos códigos, ter os códigos sempre padronizados, facilita na entrada do produto, na hora que eu vou dar a entrada da nota fiscal, eu estou sempre com o mesmo código. Esse aqui,
com o sistema, agilidade de sistema, agilidade de picking, facilidade na hora da gente fazer o inventário todo, porque eu tenho toda uma mesma codificação para o meu produto. Eu não estou com esse aqui tem Jetinha, esse aqui tem Data Matrix, esse aqui está com o meu código interno. Então, pensa se o pessoal da indústria ficou apavorado que o distribuidor bota um código no produto, então a gente está botando um terceiro código em cima do produto, né? Porque nem o código do fornecedor, muito menos o código da indústria serve para nós estamos fazendo uma terceira codificação em cima. Então, se a gente tiver a padronização do código único, o que vem lá da casa, lá do DNA, o código inicial do produto chegar, e é esse código inicial que vai chegar na beira do leito do paciente, segurança total de toda a cadeia, né? Ok. Serafim? Para falar uma linguagem desse tamanho, sem dúvida nenhuma, tem que ter uma padronização, né? Então, até no passado se discutia diversas situações, que não quero nem dar gosto de lembrar, né? E nós, basicamente, só comemoramos quando foi instituído um padrão único, que, aliás, é um padrão universal, né? Nós estamos falando aí do Data Matrix. Isso, de certa forma, otimiza muito todas as ações envolvidas, né? É a mesma linguagem que você fala aqui em São Paulo, você está falando lá no Nordeste, e isso está falando em um outro país. Então, isso vai ser fundamental para todos nós, né? Isso aí. Né? Vocês focaram muito bem a questão do padrão de identificação, codificação, mas eu queria retomar aqui uma preocupação que o Leandro, da Johnson & Johnson, colocou no final, né? Onde ainda precisamos discutir também. Precisamos passar pelas questões de mensageria, como é que esse processo vai se dar, não é simplesmente a questão da codificação. E faço as minhas palavras do Leandro, a preocupação em relação a isso, para que o processo flui, não fique com uma perna só, né, para que ele possa ter um ciclo, formar um ciclo. Bom, eu, aproveitando que estou falando de sistema, então vou pedir para a Eliane falar para nós. Em termos de desenvolvimento de sistema, Eliane, o que as empresas já têm feito? O que mais elas precisam fazer? Enfim, o que você pode contar para a gente? Algumas empresas, né, principalmente os fabricantes, né, de medicamento, muitos deles, a gente teve os exemplos aqui de manhã, estão se planejando, estão fazendo os investimentos para poder estar preparados, né? Outros estão aguardando justamente a resolução, o fim agora da fase experimental para poder estar atuando, né? Acho que do ponto de vista de sistemas, né, eu acho que acho que as farmacêuticas, de um modo geral, elas têm condições de estar atendendo a necessidade, né, talvez com um nível de customização interna dos seus sistemas ou contratação das nuvens, que é o termo que foi utilizado, que eu esqueci o nome, preposto, né? Preposto. E então acho que de um modo geral a indústria tem. A questão também tão importante quanto o sistema são os processos internos, né? Então como que os processos vão ser alterados para poder gerar os eventos. Aí você vai percorrendo a cadeia, né? Eu acho que vai se tornando cada vez mais desafiador, não pelos grandes distribuidores, pelos grandes hospitais, pelos grandes varejistas, né? Mas sim porque aí entra a complexidade de volume. Você tem empresas de diversos tamanhos, né? Então, novamente, as empresas pequenas, né? Será que elas vão estar realmente preparadas, vão ter investimento para poder estar fazendo os investimentos necessários para atender a lei? Mas acho que um ponto que eu queria colocar também de sistemas, de tecnologia, de uma forma mais ampla, de desafio, até para a própria Anvisa e Gaese, é que, nesse ínterim, né, existem várias plataformas que estão sendo construídas na área de saúde, né? Então, hoje, a lei ela se propõe a estar levando, né, a rastreabilidade até a dispensação. Né, a original era até o paciente, mas esse elo, né, do paciente até o paciente foi eliminado, né? E hoje tem várias empresas dentro do mercado que estão construindo plataformas tecnológicas de saúde, por exemplo, de prescrição eletrônica médica, né, onde se
vincula até o varejista, né? Então, alguns grandes varejistas já têm acordos com algumas plataformas, de forma que o rastreamento vai até o paciente, né? Então, poxa, já pensou você linkar, né, e você ter uma opção de comunicação dessa plataforma de prescrição eletrônica, porque eu sei exatamente qual que é o meu. Imagina colocar os códigos de identificador único dentro dessa plataforma. E aí eu tenho um link junto com a fabricante. Talvez a gente não tenha o caminho do meio, mas pelo menos o que a gente quer mais, que é o paciente não ter o risco de tomar um medicamento falso ou um medicamento roubado, poderia ser endereçado, né? Então, acho que o desafio é como também acompanhar as diversas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, e a cada dia a gente tem uma startup, a cada dia tem uma ideia nova que está sendo construída, é como que você abarca essas novas tecnologias, novas plataformas, dentro das soluções que vão ser buscadas. Seja através da Anvisa, do GAESE, bem como nas iniciativas individuais, né? Como eu falei, né? Eu não duvido que algumas indústrias farmacêuticas que estão vendo isso como oportunidade de negócio não vão encontrar, eu tenho certeza que elas vão encontrar parceiros de negócios, de distribuidores, operadores logísticos, que vão ver oportunidade de prestação de serviço nesse sentido de colaboração da administração dos eventos, e vai ter diferencial de mercado. Então, é o distribuidor, o operador logístico dando diferenciador de mercado para o fabricante, que, por sua vez, vai dar um diferenciador para o paciente. Então, né, o varejo também, tenho certeza que vai ver essa oportunidade. Então, acho que o grande desafio nos próximos meses é realmente olhar para o que a lei pede, mas bem como também olhar o que já está disponível, e é uma quebra de paradigma, tomando de novo as palavras do Tom Zé. É uma quebra de paradigma de que realmente vai ter que cair a ficha de que informação compartilhada é o que vai gerar valor agora, daqui para frente. O serviço que a gente presta não vai ser suficiente, a gente vai ter que dar informação. Bom, nosso tempo está esgotando, então eu queria só pedir para vocês, bem rapidamente, colocar quais outras preocupações ou quais outras oportunidades vocês enxergam, que a gente falaram de desafios, de impactos, de oportunidades, o que mais a gente pode enxergar, não só na cadeia horizontal, mas também na vertical, já que debatemos os dois temas, bem rapidamente. Bom, inicialmente, quer dizer, a questão dos desafios são enormes, como eu coloquei. A nossa maior preocupação primeiro, eu coloquei para vocês que nós somos a favor da rastreabilidade, entendemos isso aí como um negócio muito interessante para otimizar a ação, emissão de alertas, etc., e vai por aí afora. Mas a nossa maior preocupação é justamente com esse mundo que eu tracei para vocês. São 450 laboratórios, 22 laboratórios nacionais, né? Um número enorme de farmácias, etc. E, de certa forma, a rastreabilidade virá algo que seja só para as grandes redes de farmácia ou somente para aquelas empresas, aqueles profissionais que estão comprometidos com o país. Nós, particularmente, só temos essa preocupação, né? Ou seja, de repente, se fazer um negócio gigantesco, como eu falei para vocês, no piloto cor-de-rosa, e depois ficar só restrito às grandes redes, aos grandes laboratórios, aos grandes distribuidores, tá? Porque nós estamos falando algo para o Brasil, foi citado aqui, é uma política para o Brasil isso daí, é uma política de saúde, e nós enxergamos isso como tal. Então, nós queremos que isso perpetue da maneira como ele foi concebido, não inicialmente, né? Mas na segunda gestão aí da Anvisa. Tá? Muito obrigado. Esse ano, a Organização Mundial da Saúde lançou o terceiro desafio global.
O primeiro desafio global foi reduzir o nível de infecção através da higienização das mãos. O segundo desafio global foi cirurgia segura. O terceiro desafio global é reduzir em 50%, em 5 anos, os eventos relacionados a erro de medicação. Esse é o desafio que a gente tem. Então, eu tenho um dado. Eu trouxe um dado. Nos Estados Unidos, morre uma pessoa por dia relacionado a evento de erro de medicamento. Eles gastam anualmente, em relação a eventos não só relacionados à morte, 1,3 milhões de dólares por ano, só nos Estados Unidos, para reverter eventos relacionados a medicamento. Rastreabilidade, para nós, farmacêuticos, significa segurança do paciente. Enquanto a gente está falando de... Claro, a gente está preocupado com a segurança da autenticidade do produto. Toda a cadeia chegou dentro do hospital. Agora, toda a rastreabilidade relacionada aos danos que vão causar num erro de dispensação, de um lote, de um produto errado, no momento que eu tenho o produto que chegou com a identificação lá do fabricante correta, e eu dei a dispensação, fiz a dispensação correta, fazendo a leitura daquele código, que chegou no paciente, eu fiz a leitura do código, eu não dispensei o medicamento errado. Uma dipirona pode matar para uma paciente alérgica. Então, a gente tem que pensar também que é na cadeia. E me matem depois, no final, quando sair, eu não vejo dificuldade em fazer rastreabilidade até o paciente no varejo. A gente não faz nota paulista, não linka o CNPJ, o CPF da pessoa na nota fiscal? Chegou no paciente, está lendo o código de barra do produto na embalagem secundária, botou o CPF do paciente, chegou. Não faz? Todo estabelecimento de São Paulo faz, não faz? Depois o senhor me mata lá no final, tá? Em São Paulo faz. Em São Paulo já faz. Por que a gente não pode pegar as melhores práticas? Eu acho que a gente consegue trabalhar de alguma forma. Até a menor drogaria consegue vincular a drogaria de bairro, que nem a gente costuma falar, né, no nosso linguajar, até o barzinho do seu João, lá, que na padaria do seu Zé, ele vincula o pãozinho ao meu CPF, se eu quiser. Então, eu acho que a gente consegue quebrar alguns paradigmas e pensar que a gente consegue chegar no paciente. Bom, gente, nosso tempo já venceu. Eu vou abrir para umas 2 perguntas só. Me deram 2 perguntas. Alguém, rapidamente. Na verdade, é um pedido... principalmente para o Serafim, representando a Abrafarma, quando a gente estava discutindo a regulamentação anterior, que dizia que o dado precisava voltar para o lado da indústria, eu entendi que houve uma posição formal da associação, não só da Abrafarma, mas de outras associações, para colocar o pé no freio um pouco para a gente resolver essas questões de requisito. Sabendo que, hoje em dia, essas questões já foram resolvidas e que a gente já tem uma solução em relação à confidencialidade dos dados, acho que seria muito legal se a gente tivesse outro posicionamento da Abrafarma incentivando os associados a começar a estabelecer uma comunicação mais próxima, tanto com a distribuição quanto com a indústria também. Eu acho que muitos dos problemas que você pontuou, que são válidos, eu acho que a gente consegue resolver simplesmente no alinhamento técnico de integração de sistemas, do planejamento de como colocar um projeto desse para tocar, entendeu? Inclusive, o comentário que eu tinha feito no painel anterior sobre um cliente que tinha 70 pessoas dedicadas só ao processo de reetiquetagem é um associado de vocês, inclusive. E foi uma oportunidade absurda de tirar uma operação que, hoje em dia, não está trazendo valor na cadeia, entendeu? Okay. Só mais uma, gente. O Elcio está aqui atrás já quase me chutando. Mais alguém? Não? Ali. Convidei que não ia falar, mas aí é de quem não é da área. A Abrafarma representa 7.000 e tantas farmácias. Então, de alguma maneira, vocês conseguem coordenar essa discussão. As outras 63 mil farmácias, como é que vocês vão falar com ela? Como é que vão colocar ela nesse mesmo barco aí da rastreabilidade? Na realidade, não somos nós que vamos falar com ela, né? O governo já vem falando com ela, o governo, a Anvisa, leia-se Anvisa, né? Eles estão sabendo de toda essa mudança
Mas a gente tem que colocar aqui essa situação na mesa e ver que a situação deles é bastante crítica, né? Em virtude de tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Teve uma outra coisa que eu não tinha citado aqui, que foi falado, inclusive, de manhã, como problema no futuro, é a questão da conectividade. Hoje, vocês sabem que o produto ele chega lá, mas para ele reportar o produto, é a rede que caiu, é o computador que não está funcionando, é isso, aquilo outro, ou seja, vai ter 1002 coisas. É um problema que a gente enxerga e nós fazemos parte da família de farmácias, tá? E a gente até se colocou à disposição para tentar ajudar no que for possível, mas vai ser muito difícil, de certa forma, resolver essa situação, né? Eu vou só pedir mais um minuto de vocês para falar algo que eu comentei com um amigo ali no brunch, ali, há um tempo agora, hoje pela manhã, que é justamente o seguinte: não adianta nada a gente ter todo esse mundo de controle, rastreabilidade, etc., se nós não tivermos fiscalização, tá? Então, nós já tivemos um passado, e vale aqui uma crítica muito pessoal, a questão dos médicos. Hoje o médico ele se vale muito de um exame para dar um diagnóstico, né? Então, de repente, a questão de você ministrar, aviar um medicamento para um paciente, tá? Em cima de um código, pode ser um tanto que complicado, tá? Eu venho de uma família de profissionais ligados à saúde. Meu filho é farmacêutico, eu sou químico também, embora não foi falado. Sempre trabalhei em indústrias farmacêuticas, mas é muito importante que se tenha fiscalização, que é algo que em todas as reuniões eu falo, o varejo, como também a indústria, vem cobrando por parte da Anvisa, que é o órgão fiscalizador para tal, que o faça essa questão da fiscalização, tá? Então, volto a repetir para o senhor, é um problema, tá, que vai ser difícil de solucionar.